Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos o nosso tema do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, não é? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. E o nosso tema é baseado no livro Renovando Atitudes, e retiramos a lição, a mensagem, a arte da aceitação, de Francisco, Renovando Atitudes, é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. E Jesus indica nessa passagem dos aflitos que serão consolados, que ao mesmo tempo a recompensa que esperam aqueles que sofrem e a resignação que nos faz compreender o porquê do sofrimento como início da nossa cura, não é? Mas não é aceitar a dor como castigo, porque Deus não castiga a nenhum de nós, mas é a oportunidade única de nos redimir dos erros do passado. Então, seremos consolados por isso, somos consolados por isso, não é? E o significado de aceitação é a ação, é receber de boa vontade aquilo que nos é oferecido. É a nossa aprovação, nosso acolhimento, é a aceitação, enfim, não é? Porque nós podemos suavizar ou agravar as nossas provas de acordo com a maneira como encaramos a vida. Se temos mais condições de aceitar facilmente, é muito melhor para nós, não é? Porque quando nós temos a compreensão que a vida não é só essa, a vida é eterna, não é? E estamos aqui somente um tempo, uma breve passagem neste mundo, e aí o nosso sofrimento vai ficar muito mais ameno, vamos conseguir aceitar melhor, porque o nosso tempo aqui é passageiro, não dura nem 100 anos, não é? São raras as pessoas que duram 100 anos ou mais, não é? Então, a nossa passagem é breve e aquele que todos nós devemos procurar valorizar a nossa vida corpórea, é a oportunidade que temos de nos redimir. Aí o peso se torna muito menor se encararmos dessa forma. E aí a dor, ela já não tem aquele peso enorme, não é? De carregarmos. E aí suavizamos a nossa passagem e fica muito melhor. E a aceitação acontece de uma forma mais amena, mais suave, não é? Agora tem também aquilo, se não invejamos a vida do outro, não é? Não é ficar olhando a vida do outro. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu motivo de estar passando determinadas coisas ou não é? Então não adianta ficarmos invejando aquilo que o outro tem, a vida do outro. E sim, o que nós precisamos procurar é manter a calma, adquirirmos essa calma, a resignação, que são muito úteis para a nossa saúde física, né? Tanto do corpo quanto da alma. E aí vamos conseguindo nos tranquilizar mais, tendo mais aceitação e torna-se muito mais fácil, não é? O nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepção e de ingratidão com aceitação e consideração incondicionais é desastrosamente irreal, porque sabemos que acontecem na vida, nós temos altos e baixos, não é? Então, às vezes nos decepcionamos, mas isso não significa o fim de tudo. Pelo contrário, é a oportunidade que temos de aprender cada vez mais e melhor. Porque quando nós aceitamos a nossa vida tal como ela é, com lucidez mental e paz, não é?
aí nós conseguimos visualizar com muita luz um caminho que nos conduz à nossa transformação interior ou à nossa educação, não é? A arte de perceber de forma clara e real as nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos nós passamos. E aí fica muito mais fácil, não é? Quando aceitamos, quando entendemos a nossa vida tal como é. Aceitamos realmente, não é? Porque, afinal de contas, nós não podemos mudar a ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Então não adianta ficar querendo mudar o outro, né? Então, é relaxar, é nos tranquilizar, termos a calma, porque a existência necessita de nós tal como somos, com a nossa própria essência, com os nossos erros e acertos. E aí, como Paulo fez, não é matar o homem velho, não é extinguir, é transformar a nós mesmos. E o homem velho, as nossas sombras, no caso, elas vão continuar existindo. E nós vamos ter a condição do quê? De vencer o nosso passado, porque, na realidade, é necessário aprendermos com ele, aprendermos com o nosso passado. Por isso é que se chama passado. São experiências pelas quais já passamos e vamos vivendo em harmonia aí com essa sombra e vamos conquistando o nosso passado através da nossa educação. Como? Não é? Como é essa educação? Estudando, lendo, fazendo o evangelho no lar. A prática do evangelho no lar, ela é muito essencial, porque ela, além de aproximar todos os membros da família, também possibilita um lar mais harmonioso, mais calmo, mais tranquilo, não é? Porque trazemos Jesus para habitar mais perto de nós, através do Evangelho no lar e da nossa postura, porque, afinal de contas, sempre falamos aqui do quê? Da nossa transformação, não é? E o Evangelho no lar nos ajuda. Vamos fazer Evangelho no lar, então vamos nos transformar mais facilmente? Não, não é isso. É que nos ajuda, nos fortalece, nos dá mais condições para isso, não é? Nos fortalecendo. E assim vamos vencendo a postura lá do nosso passado, que é um processo de negação, não é? Porque nós não queremos nos transformar na realidade, porque transformar não é nada fácil, não é uma tarefa fácil, né? Nos modificar daquilo que nós trazemos já arraigados no nosso próprio espírito, porque, afinal de contas, somos orgulhosos, não é? Então, somos resistentes também a qualquer mudança, mas estamos vendo que é necessário modificarmos alguns pontos na nossa personalidade, no nosso caráter, não é? Então, assim, nós vamos trabalhando também o nosso temperamento, os nossos valores, a nossa moral, os nossos vícios, hábitos, desejos, enfim, vamos modificando exatamente tudo isso. E sabemos que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem trabalhosa e por isso que nós necessitamos de subsídios super importantes para nos fortalecer. E o Evangelho no lar nos possibilita isso, porque o estudo do Evangelho nos fortalece cada vez mais. Por isso que sempre estamos falando do Evangelho, não é? Porque é ele que nos fortalece. E a aceitação é o início do quê? Da nossa transformação. A partir do momento que nos aceitamos como somos e nos damos a possibilidade de sermos melhores, nós estamos nos aceitando como somos. E com isso vamos tendo a possibilidade de nos melhorar, porque estamos já propostos a isso. Chico dizia uma frase muito interessante.
Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Né? E isso é sem cobranças, é nos aceitar, sermos cúmplices de nós mesmos, sermos parceiros, sócios de nós mesmos, nos aceitando como somos, com as possibilidades da nossa melhora, porque afinal de contas somos nós que queremos vencer tudo isso que já falamos, os nossos vícios, hábitos, caráter, enfim, não é? Então, precisamos aprender a aceitar o quê? As nossas falhas também, os nossos erros e com humildade, porque sem a humildade também não conseguimos aceitar as nossas qualidades, não é? Necessário também perdoar a nós mesmos, o desejo de acertar sempre, não é? Não vamos acertar sempre, não cometemos erros. Estamos propostos a uma melhora, escorregamos, é necessário nos perdoar. Não podemos lá ficar nos agredindo de uma forma que vai impedir a nossa evolução. Então, a necessidade de estarmos ali no controle e não deixar que a desordem interna forme ali um caos dentro de nós por falta de quê? De nos perdoar. Então, vamos nos perdoar e com a intenção de nos melhorar cada vez mais. Não é porque escorregamos que não vamos voltar atrás. Porque reforma íntima, transformação moral, nada mais é que dar uma nova direção aos valores que possuímos e corrigir as deficiências, cujas raízes ignoramos, não é? Mas estamos ali para buscar a melhora. Ou às vezes nem temos uma motivação, né? Mas vamos buscar essa motivação dentro de nós próprios, dar uma nova direção às qualidades que já temos desenvolvidas ao longo da nossa vida, não é? Então vamos dirigir esses valores para Deus, para Jesus, e pedindo que nos eleve espiritualmente através do sentimento do quê? Do amor, não é? Tem uma coisa que diz assim: toda vez que quero as coisas do meu jeito, não permito que as coisas sejam do jeito que são. Não aceito, não cresço, não aprendo. Para amadurecer é necessário estarmos abandonar, né, a mão do controle e do medo que vem junto. Então, é necessário nos darmos essa oportunidade e não querer tudo do nosso jeito. Bom fosse se fosse tudo do nosso jeito, não é? Mas não dá para ser tudo do nosso jeito. Então, é aceitar realmente do jeito que são, do jeito que se apresentam, porque senão a gente fica batendo naquela tecla e não cresce, não aprende também, não se dá essa oportunidade, não é? E Hamed diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no versículo 13. E Hamed diz assim: aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma, até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que vive. Aceitar o que somos, como somos, e não confundir com uma rendição conformada, que nada mais importa. Não é isso, não é? De fato, acontece que ao aceitarmos-nos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade ao invés de combatê-la.
não é combatê-la, é aceitar do jeito que somos, muito mais fácil, não é? E Jung, o pai da psicologia analítica, nos diz: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. É uma questão de aprender a ser, porque somos um projeto de existir, não é? Criados para a felicidade. Então, compete-nos o dever individual de executar esse projeto. E isso só é possível quando escolhemos ser o que realmente somos na nossa essência, não é? De como encaramos ou aceitamos a nossa vida, e não um ser imaginário, aquele revestido de máscaras. Isso não adianta de nada para nós, não é? Vamos nos relacionar com a vida aceitando-nos como é o entendimento que, para evoluirmos, é necessário passar por muitas tarefas, sejam elas boas ou não, aceitando a vida como ela é, nós como somos e, o mais importante, os outros como eles são, sempre respeitando a nós mesmos, nos amando, não é? Nos perdoando as nossas imperfeições, mas lutando para melhorar cada vez mais, não é? E aquilo que não achamos adequado para nós. E assim vamos crescendo, evoluindo cada vez mais e melhor. Então, obrigada por assistir e divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.